parte 2 da história do Bear 2, mano. No caso, eu já gravei a parte 1, quem quiser dar uma olhada aí no canal e tiver interessado. Lembrando que isso aqui é apenas minha teoria, é o jeito que meus amigos achamos, sei lá, de mais próximo, ser a lore do jogo, entendeu? Porque ela é muito confusa também, e do que a gente achou no jogo, beleza? Esse laboratório 56, ele é bem anormal, pois alguns cientistas estavam trabalhando em misturas de Bear artificial. Como podemos ver no laboratório, temos 4 incubadoras com 3 Bears apenas. E eles não têm como serem normais, foram criados ali mesmo no laboratório superficialmente, mas são orgânicos. Eles provavelmente estavam tentando fazer essa mistura de Bears como arma mortal contra os próprios Bears, já que fogo se combate com fogo, né? Mas deu errado o experimento, já que uns Bears sumiu. Deve ter conseguido fugir, ou outro cientista traidor o libertou, o que é improvável, senão ele teria feito isso com os outros 3. Mas mesmo assim os cientistas tentaram fazer a fusão, mas deu errado por faltar mais um. Então se fundiu 3 em um corpo só, fazendo um monstro que matou ou afugentou todos os cientistas presentes no local e está solto até hoje por aí. Além disso, podemos observar um pote com um organismo ali dentro do laboratório, o que indica que eles podem ter pegado um pedaço do organismo para estudar como é feito e talvez criar uma dessas massas que serviria para matar os Bears. Não tenho certeza, mas talvez a cura do organismo de uma vez por todas, como se ele fosse um vírus. Mas além desse projeto do Amalga Bear, eles fazendo até as orbes do Sam artificialmente também, transformando elas em um líquido de extrema qualidade, gerando mais energia, mas não deve possuir os mesmos poderes das orbes do Sam. E o último projeto final, o Robot, um outro cientista maluco, estava pensando em outra arma de fogo contra os Bears, um urso robô, mas que em sua criação o Bear se rebelou, o matando em sua sala mesmo. Talvez um erro de programação? Depois de toda a história inicial que vocês conhecem do Sam, que queimou o Bear e virou um Atrocity do Alpha, aqui no Bear 2 é diferente, não foi o Sam, ou para quem acha que foi o Survivals, não. Aquilo é só uma representação de como aconteceu, porque o Henry, ele é humano, né, e então nós humanos estamos representando aquilo ali na quest, porque isso não é a quest mesmo, é dentro da partida que você pega isso, e até porque seria óbvio demais, ia revelar já de uma vez quem que queimou ele, e então o Shinji prefere deixar um mistério pro pessoal achar que é o Sam ou sobreviventes. Mas por que o Henry queimou o Atrocity, né, esse Bear? Ou isso nem faz sentido, porque provavelmente vocês estão criativos, como assim, mano? Provavelmente foi o Sam. Ah, criativo, nossa, foi o Sam, para de achar que é errado, nada a ver. Porque o Bear 2 é um universo muito diferente do Alpha. É como se fosse um outro universo paralelo e tem algumas coisas parecidas com o do Alpha, mas não é tudo. Não faria sentido ele repetir a mesma história do Atrocity 2 vezes, ficaria muito nada a ver, muito sem graça. Porque nesse caso, o Mr. Samuel, aquele Sam que trabalha lá na fábrica, ele estava trabalhando um dia e, como podemos ver nesses posters que tem na X-Factory, dá pra ver que ele achou uma pedra, que no caso foi apelidada de Violaxo, era uma pedra roxa. Então, logo quando ele mostrou pro Henry, o Henry pegou aquilo e ele queria que aquela pedra ficasse nos créditos dele, entendeu? E toda vez o Sam ficava roubando essa pedra, como é dito lá na X-Factory. E o Henry disse que se ele continuasse roubando, ele ia ser demitido. Até que teve uma vez que, para calar, né, silenciar de uma vez o Sam e ele ser preso, ele teve que queimar um Bear aleatório e escrever Sam. Por isso que tá escrito Sam. O que reforça mais ainda ser o Henry. Por que o Sam, por que raios o Sam escreveu o nome dele ali, cara? Porque seria tão óbvio, tipo, não é como se ele fosse se esconder, fosse para outro país, ele ia continuar sendo procurado. Não faria sentido ele escrever o próprio nome e pra indicar para os policiais que foi ele. Então o Henry fez isso e depois ele ficou com os créditos da pedra. Tudo isso meio que quase que tipo uma inveja de... Mas também o Atrocity teve que se recuperar numa incubadora, mas leva a crer que ele é apenas um clone, já que na seguinte página vemos uma frase bem interessante. Atualmente estamos tentando ver se poderíamos instalar um coração artificial dentro desses clones, mas
mas não sei até que ponto isso vai funcionar. Isso tá me lembrando bastante como Playtime, mas tá bom. Ninguém nunca repara nesses papéis do mar, mas eles revelam grandes segredos, e como podemos ver, o Atrocity pode ter outros iguais a ele, ou outras cobaias de laboratório. A verdadeira possibilidade é que depois de ser queimado, alguém da fábrica o colocou lá para se regenerar, e deve ter sido com a ajuda dos canos de descarte, que eles têm até uma planta de combustão. E quando o Atrocity foi queimado, vemos que o Henry não só usou fogo, mas as pedras também. E essas pedras lembram as cores dos orbes do Sam, o que pode ser a origem dessas pedras no universo do Bear 2. Mas em outro papel em cima de uma mesa, confirma que o Mr. Samuel, aquela skin do Sam, ele trabalhava na Cheese Factory e encontrou as pedras mesmo. Sam foi visto coletando amostras da arca atual em repouso e deve ser monitorado o tempo todo. O bônus do alto funcionário do mês será revogado se os clones não impedirem esse comportamento. Se você for visto embolsando amostras, seu pagamento será descontado de acordo e você não será mais necessário em nossas instalações. Esse daí é meio que o Henry escrevendo assim uma indireta pro Sam, que se ele continuasse roubando as pedras, ele ia ter desconto no salário dele e também ele possivelmente poderia ser demitido. O Henry, usando essas pedras, usou os poderes dela, que derreteria por completo o Bear. Então o Bear quase morreu. Ele nem teria virado o Atrocity se alguém tivesse colocado ele para hibernar, literalmente. Daqui é um urso, né, mano? E o que é como se essa Violaxon ela fosse os remanescentes, só que do Bear, né? Os remanescentes, pra quem não sabe, é de FNAF. E como podemos ver, mano, era pra esse Bear, o Atrocity, né? Ele ter morrido, mano. Porque provavelmente não é só por causa da incubadora que ele foi se regenerando. Talvez tenha algumas propriedades mais do que mágicas ou muito recuperativas. Talvez de deixar alguém eterno, assim como foi com o Atrocity. Os queijos provavelmente são massivos e diferentes por causa desses ingredientes. E deve ter muito fermento, porque o bicho tá mais estufado que eu na ceia de Natal. Eles devem botar carne de porco mesmo, igual tá escrito nesses papéis. Eu sei que isso parece aleatório, mas é um segredo porque esses queijos são tão diferentes e porque eles ficam mofados. É como se fosse o ingrediente secreto, né? E os donos da Cheese Factory parecem ser hostis com os seus funcionários. Aparentemente os funcionários são apenas peões para eles. E outra mensagem bem importante para a Lori é essa: um estranho artefato foi descoberto próximo à fábrica há poucos dias por um funcionário que afirmou ter ouvido ruídos estranhos e uma leve vibração no subsolo. Cientistas e o CEO foram ao referido local e usaram uma pá para escavar uma cavidade na área. Um artefato roxo e brilhante foi encontrado e levado ao laboratório. Observou-se que o artefato roxo chamado Violaxon continha poderes especiais que poderiam ser usados de várias maneiras como um mecanismo de alimentação, igual eles podem usar no queijo. E obviamente que eles realmente estão se referindo a Violaxon. O tijolo também pode ser dividido em caixa de duas cargas positivas e negativas com cores divididas, no caso azul e rosa, né? Era pra ser azul e vermelho, né? Sair de roxo, mas ele deixou azul e rosa. Então Harry então pegou a pedra em créditos a ele mesmo. Na escrita do Mr. Samuel, ele segura uma pedra roxa, a Violaxon, como foi dito ali. E depois vemos que se divide em duas cores, sendo azul e rosa. E talvez os donos da Cheese Corporation usaram um pouco dessa pedra como os ingredientes para seus queijos diferenciados, já que é dito que pode servir um mecanismo de alimentação essa pedra. Agora sabemos que o Atrocity original morreu, tem um clone dele por aí, ou vários clones. Como que o Bear sobreviveu a uma explosão que devastou a fábrica? Ou é um clone, ou reviveram ele com um coração artificial. Atrocity, quando não é alimentado, fica descontrolado, isso descrito nos papéis. Mas o Henry é o verdadeiro vilão. Ele foi confirmado que na realidade tenta recriar os Bears para ter mais poderes, inclusive o Gaba, que é um daqueles lá do laboratório do capítulo anterior. E uma pessoa aleatória acaba se aprofundando em uma das fábricas e acha o subterrâneo, que é toda a quest dele. E depois encontra o laboratório dele, que deixa o Henry escapar, mas encontra ele. Não sabemos qual é a pessoa que encontrou ele ao certo. Agora falando do
Ito e o Shiro, que muitas pessoas teorizam que aconteceu com ele depois do Bear 2, inclusive teorias de que o Shiro ficou daquele jeito que ele morreu de fome no elevador. Tô nem zoando. Eu já vi essa teoria. O Ito está todo corrompido com uma infecção do mal Bear, provavelmente. Ele é o único Bear que pode fazer criações desse nível, como o próprio erro. Depois de tanto o Ito fugir, ele sempre esteve no mesmo lugar, o Anemoia. O Anemoia, como podemos ver, tem 6 elevadores, ou seja, ele pode ter fugido para andares diferentes, quase com cativeiro. Mas o mal Bear acha ele. No caso, na teoria, mais provável se acontecer. E como o Shiro devia ser órfão, ele também estava fugindo com o Ito, que cuidou dele, já que quando dialogamos com ele no Alpha, ele é tranquilo com os humanos, só quer fugir dos Bears. E depois o Ito passa essa infecção para o Shiro, que os deixa mais agressivos, assim sendo mortos 2 amizades. Podemos ver que eles eram amigos, porque quando pegamos as skins deles, eles se completam com querido amigo. O Ito correndo da gente significa que ele estava em pânico e se sentindo ameaçado. Ele estava agindo como um animal, no instinto. Esse vírus do Malbear é como um fungo, igual o Cordyceps, e tomou a mente do Shiro e o Ito. Mas depois do Ito haver sem saída, ele é obrigado a nos atacar. E é uma regra no Bear, quando o nosso personagem não é mostrado e fica em primeira pessoa, ou é um dummy do Roblox, que, para quem não sabe, dummies são bonecos de teste do Roblox sem textura, não é o nosso protagonista exato, é qualquer pessoa, mas nunca a mesma, ou quem sabe. E essa infecção só não foi transmitida para mais pessoas, porque, como eu disse, o Anemoia pode ser tipo um cativeiro, um lugar que o Ito sempre está preso lá, ele não sabe como sair de lá. Então, nem tantas pessoas vão pra lá e acaba que fica nisso, entendeu? Ninguém nunca mais é tão infectado. Agora a teoria mais viajada de todas, que tem a ver com o Malbear e explica os multiversos que eu sempre fico falando. Esse não tem quase prova alguma, mas tem algumas, sim. Foi só meus amigos comendo muito cogumelo do Mario. Mas é o seguinte, o Bear não segue a mesma história do Bear 2, como eu disse. Pode até ter algumas coisas iguais, mas é quase tudo diferente. E por que isso paralelo? Sim, Bear Alpha e Bear 2 já foram quase que confirmados não estarem assim no mesmo universo. E o Bear 2 é uma clara continuação do Alpha, assim. Mas algumas coisas no Bear 2 da lore não se encaixam nas do Alpha. Ou seja, é o multiverso de Bear. E calma, antes que pareça o Miguel falando que isso não é canônico, ignora ele. Ele mentiu tanto que o nariz até caiu. Talvez o próprio Malbear criou um paralelo, porque ele tem poder suficiente para isso. O próprio Lago no Bear Alpha não sabia do poder descontrolável do Malbear, e esse paralelo do Malbear é todo o Bear 2, quase que uma Matrix fake. O Malbear criou isso só para aprisionar os sobreviventes que ajudaram o Sam no Alpha, e fez versões alternativas de tudo, desde o Ito, Atrocity, Viking Verde e até o Vector. Mas ele talvez tenha colocado alguns dos eventos canônicos do Bear Alpha aqui para dar seguimento. Ele não é só referência, ele está observando tudo de seu universo, até o organismo, como podemos ver na boss fight desse ano, 2023, do Valentine's, contra o Live Boss. Ele está na televisão nos observando. E vocês já perceberam que ele sempre fica na televisão observando a gente, já que a própria cabeça dele é uma televisão e ele não parece universal, ele só pode observar pelas televisões, ou seja, é como se ele não pudesse interferir nesse universo, assim. Ele não pode existir nesse universo, é quase que isso. E também tem um monte de olhos escondidos no Bear Alpha. Os mapas são Undead Common 2, Sealed Domain, Yorick Resting Place, Haunted Dimension, Anemoia e Monochrome. E no caso, esses olhos é do Malbear também, para representar que ele está observando. Mesmo que o Bear Alpha não é o universo que ele criou, ele está observando mesmo assim, entende? Mas nesse universo, sim, ele existe, vamos dizer assim. Basicamente, o David, como ele diz, ele vai abandonar a cidade dele para ir trabalhar na MIG, ou MIG, um laboratório, que fica justamente na cidade, ou lobby do Bear 2. E ele fez aqueles manequins que usam justamente a mesma matéria que o Bob. Então, o David talvez está interligado à criação do Bob. Ou talvez foi apenas algum acidente que fez a matéria do Bob parar nos manequins dele, ou manequim. Mas como essa
a mesma matéria que dá vida a ele. Os manequins são protótipos, o Bob é a versão completa. E ele que fez aquela base, o David, que é onde você pega a High Key, que é a chave da casa dele. E aparentemente o primeiro protótipo, o primeiro manequim original é o da skin do Bear 2, que tá com a matéria do Bob, entendeu? Que tá corrompido, ou que mata o nosso sobrevivente lá na place que a gente pega o David protótipo. Vou ler o livro que tá escrito lá quando você vai pegar o protótipo, antes de você ser morto. Antes de sair, queria deixar algo claro. O sistema de resposta automatizado do QMC pode ser facilmente manipulado por qualquer pessoa que tenha acesso ao computador da instalação. Ele mal passou por qualquer teste. Temo que o que quer que ainda esteja escondido lá embaixo, se houver algo, possa ser sequestrado o sistema e comunicar fora das instalações com alguém que pode ser facilmente enganado. Se algo ainda estiver lá, seja o que for, provavelmente está procurando uma maneira de sair, para alguém deixá-lo sair, mas nada pode mais estar lá. Espero que haja algumas coisas que é melhor deixar de lado. Então, se alguém estiver lendo isso, por favor, não entre na instalação MIG ou MIG. Estou me livrando da chave da minha casa e espero que ninguém encontre isso. Mas se alguém estiver lendo isso e tiver tirado de onde eu a deixei, temo que já seja tarde demais. Basicamente, o nosso protagonista inteligente tirou a chave de lá e libertou os manequins. História de System Location, mas lembre-se, pessoal, isso é apenas uma teoria. Obrigado por assistir. Ei, isso são especulações, nada oficial. E além disso, são teorias criadas por nós.